Bom, então agora nós sabemos como construir corrente com acoplamento mínimo. Agora, a partir de acoplamento mínimo, o que nós vamos começar a fazer agora é passar por Dirac, por Fermi de Dirac. Então nós trabalhamos com Fermi de Weyl left hand, que é esse aqui. Tradicionalmente a gente usa essa chamada representação do grupo de Lorentz. E essa representação complexo conjugada dessa aqui é uma representação inequivalente, mas também bidimensional, é a representação dos términos de Weyl right. Então, left e right. Nós vamos depois introduzir a ideia de pluralidade. Então nós temos essas duas categorias. O que nós vimos é o seguinte: se nós reunirmos, então nós vamos definir essa matriz aqui, esse conjunto de matrizes sigma mi, que era sigma 0, a matriz sigma 0 é a matriz identidade. E as matrizes do índice espacial são as matrizes de Pauli. E tínhamos definido essa matriz sigma barrado mi, que tem como sigma barrado 0 também a identidade, mas a diferença está aqui. As matrizes sigma barrado espaciais são menos a matriz de identidade. E aí a gente tinha isso porque a gente também pôde escrever essa equação dessa forma, A equação vale I, H cortado C, sigma mi, dmi, psi igual a 0. Então é a equação de vai no espaço de Minkowski. E aqui para o Fermi left. E aqui a equação de vai para o Fermi right no espaço de Minkowski. Então, são as rotações chamadas de covariantes, E introduzimos essas matrizes. O que a gente pode ver aqui, é que a gente pode juntar esses dois Fermi no único Fermi. Vamos definir então o Fermi maiúsculo, psi grande, e depois vai ser o Fermi de Dirac, que é a soma direta do Fermi psi com o Fermi chi. Então eu coloco o left handed aqui, duas componentes. Então esse Fermi aqui tem 4 componentes. Ele é assim: psi grande 1, psi grande 2, psi grande 3, psi grande 4. Que é psi 1, psi 2, chi 1 e 2. Então, se eu quiser olhar em termos de termos de Weyl, esse termo de 4 componentes eu estou colocando aqui. Isso é o que a gente chama de uma representação. Estou usando uma representação especial, botando o Fermi left em cima e o Fermi right embaixo. E juntando essas matrizes aqui numa matriz gama mi, eu vou fazer o seguinte: vamos definir esse conjunto de matrizes: 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0. Então, nós temos aqui uma matriz 4 por 4. E aí nós temos essas submatrizes: 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Então, no final do dia, isso aqui é uma matriz 4 por 4. E aí a equação, as duas equações de Weyl, elas são fundidas numa só. I, H cortado C, gama mi, vou botar assim, dmi, atuando nesse psi grande. Se a gente fizer isso aqui vai dar I, H cortado C. Vamos colocar essa matriz aqui. Então aqui eu tenho 0, sigma barrado mi, tudo antidiagonal, 0. E aqui dmi atuando em psi chi. Vamos botar assim. Dmi psi, dmi chi. Isso igual a 0. Então a gente vai ter essa matriz aqui. Quando atuar aqui, vai produzir IH cortado C, sigma barrado mi, dmi chi, da equação de Weyl right. E quando essa linha aqui atuar aqui, vai ficar IH cortado C, sigma mi, dmi psi, igual a 0, Weyl left. Mas claro, não preciso fazer tudo em notação covariante. Eu posso fazer assim, se a gente quiser. Vou botar aqui. Pode escrever assim: I, H cortado C. Aí vamos botar a matriz gama 0. Quem é a matriz gama 0? É 0, a identidade 2 por 2, a identidade 2 por 2, 0. Aí aqui DDT, eu boto aqui DDT psi, DDT aqui. E depois o outro termo, mais I, H cortado C,
Aí nessa matriz 4 por 4 eu vou botar as submatrizes. Aqui vai ficar menos Paulo, aqui vai ficar Paulo, então 0, e aqui eu vou colocar escalar, e aí aqui eu vou colocar gradiente de psi, gradiente de π, igual a 0. Então, se eu abrir essa equação, vai dar a mesma coisa, vai ficar IH cortado C, DDT do Q, menos IH cortado C, sigma, escalar, gradiente de π igual a 0. Então, tem vai o right. E se eu pegar essa aqui, vai ficar IH cortado C, DDT psi, mais IH cortado C, sigma, escalar, gradiente psi igual a 0. Vai o completo. Então, as duas equações do vai, elas estão resumidas aqui. Então, a gente pode escrever dessa forma, definindo então essas 4 matrizes. Né? Então, a matriz gama 0, ela tem essa, vou colocar então, essa matriz gama 0, é essa matriz aqui, 0, identidade, 0. Aí temos a matriz gama 1, que é 0, menos sigma x de Paulo, sigma x de Paulo, 0. Temos a matriz gama 2, que é 0, menos sigma y de Paulo, sigma y de 0. E a matriz gama 3, que é 0, menos sigma z, 0. Da outra vez, nós já tínhamos dado esses, vou colocar as propriedades aqui, porque isso aqui vai ser importante para nós construirmos o Fermi de Dirac. Para depois tirar a corrente dele. Então, a gente vê lá. Gama 0 dada, então a matriz gama 0 é hermitiana. As matrizes gama espaciais, todas as 3, elas são anti-hermitianas. Depois, a matriz gama 0 ao quadrado vale a identidade. Olha a identidade 4 por 4. E as matrizes espaciais, quer dizer, gama i ao quadrado menos a identidade. Nós vimos também que a matriz gama 0 anticomuta em todas as matrizes gama i. Gama 0, gama i, menos gama i, gama 0. Ou seja, eu posso escrever o anticomutador de gama 0 em qualquer gama i é igual a 0. Aí nós vimos que duas matrizes gama i distintas, elas anticomutam. Ou seja, gama i, gama j, anticomutador é 0, sempre por i, por diferente de j. Então essas propriedades aqui eu posso resumir dessa forma. Né? Eu posso, quem conhece a média dos passos do Minkowski vai se lembrar que isso aqui eu posso escrever como sendo gama ni, igual a 2 vezes a métrica de Minkowski, que é μ vezes a identidade 4 por 4. Mas, na verdade, essas propriedades, quer dizer, essa relação aqui está guardada aqui e aqui. Então, tá tudo isso é chamada álgebra das matrizes gama de Dirac. Só que essas 4 matrizes aqui, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, são escritas dessa forma. É uma representação que se buscou para unificar as duas equações de Weyl numa única equação quadridimensional. Então, essa é a chamada representação de Weyl das matrizes gama. Então, isso aqui são as matrizes gama, chama representação de Weyl das matrizes gama. Essa é a chamada representação de Weyl. E, a partir dessa representação ainda, né, eu posso definir uma outra matriz que tem uma propriedade muito interessante, que é essa matriz aqui. Tá? A matriz gama 5. Então, é uma definição. Nós introduzimos essa matriz gama 5, que é chamada matriz de quiralidade. Depois a gente vai explicar o que é uma matriz de quiralidade. Porque esse nome, quiral, né, que vem do grego kiros, mão, né? Então, uma quiromancia. Quem é essa matriz gama 5? Nós definimos essa matriz gama 5 com essa propriedade que ela é.
com essa forma aqui. Tem um I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Isso é uma definição. Por que essa definição é interessante, nós já vamos ver. Então, essa matriz é chamada matriz de quiralidade. A matriz é chamada gama 5. Não estou dizendo nada que o espaço tem 5 dimensões, mas simplesmente para não ficar gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, vou botar gama 5. Então tá. Qual é a primeira propriedade? Vamos tirar o quadrado dessa. Vamos primeiro ver se essa matriz é hermitiana ou não. Gama 5 dá menos I. Aí vai ficar gama 3 dá gama 2 dá gama 1 dá gama 0 dá. Então, gama 5 dá vai ser menos I. Gama 3 dá é menos gama 3. Já todas são anti-hermitianas, menos essa. Então, vai ficar menos gama 3, menos gama 2, menos gama 1. 3 sinais menos. Com esse aqui vai ficar sinal mais. Então vai ficar I, gama 3, gama 2, gama 1 e gama 0 dá é o próprio gama 0. Então, por isso que aqui tem 3 sinais menos que se juntaram com esse. Esse aqui fica positivo porque gama 0 é hermitiano. Agora, vamos reconstituir a ordem. Gama 5 dá, eu posso trazer, eu preciso botar tudo na ordem original. Então, vamos trazer o gama 0 cá para frente. Como o gama 0 anticomuta com essa, com essa e com essa, ele vai anticomutar 3 vezes. 1, 2, 3. Então ele vai chegar aqui, vai passar um sinal menos, vai passar aqui outro menos, aqui outro menos. Vai ficar menos I, gama 0, gama 3, gama 2, gama 1. Agora eu quero trazer o gama I para cá. Ele vai passar 2 vezes, então não vai sobrar sinal menos. Vai ficar, são 2 sinais menos. Eu vou trazer o gama 1 para cá e para cá. Então vai manter o I, menos I, desculpa, gama 0, gama 1, gama 3, gama 2. E aí agora, troco 2 com 3, mas aí vai descomutar, vai ficar mais I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então a matriz gama 5 ela é hermitiana também. Ó, gama 5. E a outra propriedade interessante da matriz gama 5 é que se a gente tirar o quadrado dela, gama 5 vezes gama 5, isso aqui é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. E com I dá menos 1. Vai ficar menos gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Aí eu vou trazer esse gama 0 vai chegar aqui para bater nesse e dar 1. Gama 0 ao quadrado, depois vai passar por aqui. 1, 2, 3. Vai ter 3 sinais menos. Então ele vai chegar aqui com o sinal mais. Então vai, ó. Aqui vai passar menos, menos, menos. Vai bater gama 0 com gama 0, que vai dar identidade. Então, gama 0 dá identidade, esqueço, e aqui vai ganhar um sinal menos, então aqui vira mais. Aí agora o gama 1 vai querer chegar e encontrar o outro gama 1. Ele passa pelo gama 3, sinal menos, passa pelo gama 2, outro sinal menos. Então vai ficar gama 1 ao quadrado, que é menos 1. Então vai ficar menos gama 1, aniquilou o outro gama 1. Então ficou menos gama 2, gama 3, gama 2, gama 3. E aí, gama 2 pode anticomutar, anticomuta com gama 3, vai dar um sinal, vai ficar gama 2, gama 2, gama 3, gama 3, certo? Porque ele vai anticomutar. Então vai juntar o gama 2 com gama 2, gama 3 com gama 3. Esse sinal menos da anticomutação cancela esse. Gama 2 ao quadrado, menos 1, gama 3 ao quadrado, menos 1. Então gama 5 ao quadrado é a identidade 4 por 4. E aí agora, daí que tem o nome de quiralidade. Vamos ver por quê. Todo operador, é uma questãozinha simples de álgebra linear. Qualquer operador, ou qualquer matriz, M, né, que tenha quadrado igual a identidade, eu posso definir esse objeto aqui, 1 mais N sobre 2 e elevo ao quadrado. Identidade, né, ao quadrado é identidade. 2n mais n2. Então, se eu fizesse calculinho aqui, ó, ficar 1 mais 2n mais n2. Mas n2 é a identidade. Então, isso aqui dá 1 sobre 4. Vai ficar 1 mais n sobre 2. Então, esse objeto, esse operador aqui, é o que a gente chama de operador de projeção. O que é um operador de projeção?
é aquele operador cujo quadrado, né, é ele mesmo. O operador idempotente. O quadrado dele é igual a ele mesmo. Então, define um operador de projeção. E se eu pegar 1 menos m ao quadrado, também vai me dar 1 menos m sobre 2. Então, a partir da matriz de polaridade, eu posso definir duas matrizes. Vamos chamar assim, uma matriz, vamos dizer já, PL, que é definida como sendo 1 mais gama 5 sobre 2, e uma matriz P right, que é 1 menos gama 5 sobre 2. Se fizer o cálculo, como gama 5 ao quadrado é a identidade, PL ao quadrado é igual a PL. P right ao quadrado é igual a P right. Ou seja, são dois operadores de projeção. E são ortogonais. PL vezes P right é igual a P right vezes PL, que é igual a zero. São duas projeções ortogonais. Agora vamos ver se está projetando o quê? Vamos fazer esse cálculo aqui. Quando eu pegar a matriz gama 5, vamos calcular a matriz gama 5 nessa representação de vários. Então, gama 5 na representação de vários. Então, gama 5, né, é I gama 0. 0, identidade, 0. Tudo 2 por 2, né? 0, gama 1, menos sigma x, 0. Gama 2, 0, menos sigma y, 0. Gama 3, 0, menos sigma z, 0. Bom, se a gente fizer o cálculo aqui, isso aqui vai ficar. Eu vou multiplicar. Ficar 0 menos yz. Sigma y menos sigma z, vai ficar menos i sigma x. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, e depois vai ficar menos sigma y sigma z, que é menos i sigma x. Lembrando da álgebra de matriz de yz mais i sigma x, pelo contrário, sigma y, sigma y sigma z dá i sigma x. Então vai ficar menos i sigma x menos i sigma x. Aí quando eu multiplicar essa por essa, vai ficar isso aqui vai dar 0. Deixa eu colocar isso agora. Essas três aqui agora multiplicando. Depois a gente volta para cá. Vamos voltar para esse projetor daqui a pouco. Então agora eu vou multiplicar sigma x por isso. Isso aqui é sigma y vezes sigma z. Sigma x é 0. 0. Aí quando eu pegar isso aqui por isso aqui, vai ficar menos i, tá? Menos crescimento vai ficar mais, vai ficar i sigma x ao quadrado, que aí vezes a identidade. Sigma x ao quadrado é a identidade. E quando multiplicar esse aqui, vai ficar menos i sigma x ao quadrado, que é menos a identidade. E quando multiplicar esse aqui, vai dar 0. E agora multiplicando por esse aqui, vai ficar i com menos i, então vamos pegar esse aqui com esse aqui, vai ficar i com menos i dá 1 e dá identidade. Então isso vai ficar no final de tudo, vai ficar a primeira submatriz aqui, identidade. Depois, quando eu pegar isso aqui, multiplicar por isso aqui dá 0. Pegar isso aqui, multiplicar por isso aqui dá 0. E aí pegar esse aqui, multiplicar por esse aqui, multiplicar por esse aqui, vai ficar i com menos i dá menos 1 menos a identidade. Então nessa representação, a matriz gama 5, ela tem essa forma aqui. Identidade, 0, 0, menos identidade. Então, na representação de vai, as matrizes gama são todas antidiagonais, mas a matriz gama 5 é diagonal e tem essa forma assim. Então, quem é o projetor PL? O projetor PL é 1 mais gama 5 sobre 2. Então, quando eu vou somar a identidade 4 por 4, a identidade vai cancelar aqui embaixo. Então vai sobrar uma identidade 0, 0, 0. E quando eu pegar o projetor P right, somar, subtrair
fazer 1 menos gama 5, a identidade vai ficar aqui. Então vai ficar 0, 0, 0 identidade. Então, quando eu pego o operador PL e atuo no espinor do fermo quadridimensional de Dirac, esse PL, quando bater aqui, ele vai extrair a primeira componente, ele vai ficar Ψ1, Ψ2, 0, 0. E quando o P-right bater no Ψ grande, ele vai ficar 0, Qi. Ou seja, quer dizer, quando eu digo Ψ aqui é Ψ1, Ψ2, 0, 0. Aqui é 0, 0, Qi1, Qi2. É isso aqui. Então, esse operador aqui, ele está projetando o Ψ só a sua componente left. E esse operador aqui está projetando do Ψ grande a componente right. Então, o operador PL, atuando no fermo de Dirac, ele vai extrair o fermo de Weyl. Quer dizer, o fermo de Dirac, né, a gente está colocando o Ψ grande, né, ele é a composição, né, ele é como se fosse assim, é a soma direta do Ψ, né, com o Qi. Quer dizer, isso aqui a gente está representando dessa forma, colocando o Ψ aqui nas duas primeiras componentes e colocando o Qi aqui embaixo. Então, a matriz gama 5, por isso ela é chamada matriz de quiralidade, porque com ela eu defino o projetor. E aí a gente sabe o seguinte, que a matriz gama 5, atuando no fermo left, atuando no Ψ 0, ela reproduz o próprio Ψ. Então, é uma matriz que os autos, vamos dizer assim, os fermos de Weyl left, eles são autovetores da matriz gama 5 com alto valor mais 1. E os fermos right, aqui vai ficar menos 0, e eles são autovetores da matriz gama 5 com alto valor menos 1. Né? E essa matriz aqui, ela projeta a parte left do fermo, e essa matriz aqui projeta a parte right. Então, por isso que elas são chamadas, ela é matriz de quiralidade, porque ela é como se ela extraísse a mão esquerda e a mão direita. Então, é como se o fermo de Dirac, né, ele tem uma componente left, né, essa componente aqui, essa componente é left, e essa componente é right. Então, o PL extrai só essa componente, que é a esquerda, e o P-right extrai só essa componente. Então, essas são as componentes de quiralidade. Eu queria chamar a atenção disso para a gente construir a equação de Dirac. Agora a gente está pronto para construir a equação de Dirac. Então, estou indo rápido, porque são propriedades matriciais que todo mundo pode verificar. Um cuidado que eu quero dizer é o seguinte: as matrizes gama de Dirac, elas estão escritas, nós naturalmente definimos elas nessa representação dita de Weyl para poder unificar as duas equações de Weyl, que são separadas, cada uma de duas componentes, uma 2 por 2, a outra 2 por 2, numa única equação 4 por 4. Por isso que a gente introduziu as matrizes gama nessa chamada representação de Weyl. Mas eu posso ter também as matrizes gama na chamada representação de Dirac. São as mesmas matrizes, mas mudando de base. Matrizes gama na representação de Dirac. Vou botar como é que elas ficam. Então, as propriedades são todas mantidas. Então, anticomutação, tudo igual. Só muda a cara da matriz. Então, na representação de Dirac, a matriz gama 0, a identidade está aqui, agora ficou diagonal. A matriz gama 0 se tornou diagonal, antes ela era 0, 1, 1, 0. Agora ela é 1 menos 1. E as matrizes gama espaciais, elas ficam nessa forma aqui: 0, sigma, menos sigma, 0. Então, ela se mantém contra a diagonal, mas o sinal menos sai daqui e vem para cá. Então, essas são as matrizes gama. Agora, se a gente faz tudo, é tudo igual. Gama 0 ao quadrado é 1, gama I ao quadrado é menos 1, anticommuta, todas as propriedades são iguais. Agora, a matriz gama 5 vai mudar, porque a matriz gama 5, ela é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Essas matrizes mudaram, elas não perderam as suas propriedades de quadrado, de anticommutação,
de ermiticidade. Então, continua. Gama 0 dá é gama 0, gama I dá é menos gama I. Então, as propriedades continuam iguais, mas a cara da matriz muda. Então, vamos botar aqui. Quem é a matriz de gama 5? Ela vai ser I. Então, aqui vai ser identidade, 0, 0, menos identidade. Aqui vai ficar 0, sigma x, menos sigma x, 0. Aqui vai ficar 0, sigma y, menos sigma y, 0. E aqui 0, sigma z, menos sigma z, 0. Então, vamos tirar agora a matriz de gama 5 na representação de Dirac. Então, multiplicando essas duas aqui, então isso aqui vai ficar 0 menos sigma y, sigma z. Vai ficar menos I sigma x. 0, 0, e aí aquele motor, menos I sigma x. Aí agora eu vou multiplicar essa aqui. Então isso aqui vai dar para nós 0. Aí aqui vai ficar menos I sigma x ao quadrado. Então vai ficar menos I vezes a identidade. E essa aqui vai ficar mais I vezes a identidade. E aqui vai ficar 0, né? O botão está certo, né? Aqui vai ficar 0 menos I sigma x ao quadrado, aqui vai ficar mais I. E agora vamos multiplicar por... Agora, tem esse I aqui. Com esse menos I aqui dá 1. E com esse I aqui dá menos 1. Eu estou fazendo um cálculo rápido, todo mundo pode fazer isso. No final do dia, eu vou ter 1, isso aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1, a identidade. E aqui vai ficar 0. Então agora a matriz gama 5, na representação de Dirac, ela fica completamente ortogonal. Tudo bem. Mas eu continuo definindo o projetor PL, isso aqui continua valendo, PL ao quadrado é igual a PL. A cara dele muda, mas a forma dele não. Mas as propriedades... Então, estou falando agora das matrizes gama, representação de Dirac. Só para dar uma ideia de que as matrizes mudam de representação, mudam os seus valores numéricos, mas as suas propriedades permanecem iguais. Gama 5 continua antes comutando com todas as matrizes, então nada, a álgebra não muda. O que muda é a representação, mas a álgebra, muito bem, só para chamar a atenção. Voltando então às equações de Weyl unificadas. Então nós fizemos o seguinte, né? Nós colocamos, fizemos assim, pegamos, vou colocar dessa forma. Quando a gente vamos voltar aqui as matrizes gama, né? Então vamos voltar aqui as nossas matrizes na forma sigma barrado I, sigma mi, 0. Estou pegando aqui de novo na forma, e aqui psi, aqui vai ter I, vai estar cortado, C, e aí aqui vamos ter dmi psi, dmi qui. Tá, só para lembrar. Então isso aqui são uma equação de Weyl na forma unificada, né? Vamos botar que vai ficar I, H cortado C, aí vamos ter aqui, o que vai ficar? Vai ficar sigma barrado mi, dmi qui. E aqui vai ficar sigma mi, dmi psi. Olha a novidade, uma coisa interessante que é importante para chegar na equação de Dirac. Olha o que aconteceu. Quando eu aplico essa matriz aqui, que no fundo, né, é o que a gente chama de matriz gama mi, quando a gente aplica essa matriz nesse tenor aqui, de 4 componentes, 2 em cima e 2 embaixo, o que acontece? A nossa convenção foi colocar tudo que é left em cima e tudo que é right embaixo. Então, dmi psi é left, está em cima, dmi right, dmi qui é right, está embaixo. Só que quando a matriz gama atuou, ela trocou a ordem. Ela trouxe esse objeto aqui para cima. E esse objeto que estava em cima, ele veio aqui para baixo. Então, isso significa o seguinte, que se psi é um fenômeno left, o fato da matriz sigma barrado mi atuar no qui, quer dizer, o fato da matriz sigma mi atuar no psi, faz ele ficar left. Faz ele ficar right, perdão, nós vamos para não fazer confusão. O que está em cima é left, o que está embaixo é right. Foi a nossa convenção, botamos o left aqui e o right aqui.
Só que quando essa matriz atuou, ela trocou a ordem. A sigma barrado mi bateu nesse aqui e levou ele para cima. E o sigma mi bateu no psi, trouxe ele para baixo. Então, se aqui é right, sigma barrado mi, quando atua no ki, faz ele ficar left. Então, essa combinação toda aqui é left. E essa combinação aqui, apesar desse fermo ser left, essa combinação com o sigma mi tornou esse cara right, porque trocou a ordem direitinho. O que era right foi para cima e o que era left foi para baixo. Então, o right com o sigma barrado ficou left e o left com o sigma mi ficou right. Então, isso está me dizendo o seguinte: se eu quiser agora acoplar, porque por enquanto está tudo desacoplado, eu ganho uma equação de vários para o left e uma equação de vários para cada um do seu lado. Mas se eu quiser acoplar, eu tenho que misturar na mesma equação o ki e o psi. Então, digamos que eu pegasse essa equação, vou pegar a equação do vario left, que é I, H cortado, C, sigma mi, d mi, ki, igual a zero. E vamos pegar a equação do vario right, I, H cortado, C, sigma barrado mi, d mi, ki, igual a zero. Então, nós vimos esse objeto todo, sigma mi, d mi, psi, está se comportando, esse comportamento todo aqui é o comportamento de um right, apesar do psi ser left. E esse que está aqui, apesar do psi ser right, esse comportamento aqui é left. Então, se eu quiser acoplar as duas equações, como esse cara aqui como um todo é right, eu tenho direito, então isso aqui é igual a zero. Então, eu tenho o direito de inserir aqui, como isso aqui é right, eu tenho que somar com alguém que é right. Porque é igual a coisa, eu tenho que somar escalar com escalar, vetor com vetor. Então, eu tenho que somar spinor right com spinor right. Então, eu posso colocar aqui um termo de right, botar assim, uma constante alfa, que eu não sei quem é, vezes o que. E nessa equação aqui, como é uma equação que tem um comportamento no final do dia, isso aqui é um left, eu posso jogar aqui algo que seja um beta vezes um left, que é o psi. Então, dessa forma, eu tenho tensorialmente garantido, porque eu não poderia somar na mesma equação algo que é right com algo que é left, porque eu estaria quebrando, né, vamos dizer assim, a homogeneidade. Quer dizer, a homogeneidade das representações. Não, eu não posso somar escalar com vetor. Então, esse cara aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, o psi está nessa representação. E o ki está nessa representação. O psi está na representação meio zero e o ki está na representação zero meio. Então, se eu quiser somar a equação para ser, então são duas, é como se fosse escalar e vetor, então eu não posso somar um com o outro. Mas o que está acontecendo é que quando a matriz sigma mi bate no psi, toca isso aqui right, então eu vou estar somando 0,5 com 0,5, então eu boto right aqui. E o sigma barrado mi trouxe o ki para cima, então fez essa combinação que fica left, então eu posso jogar no left aqui. E dessa forma, a gente está acoplando as duas quiralidades. Eu estou acoplando a quiralidade left com a quiralidade right na mesma equação e vice-versa. Ou seja, essa equação aqui, que é a equação, vou pegar aqui a equação do psi left, quer dizer, a equação do psi left, esse termo aqui, esse cara é left, mas esse termo aqui é right. Então eu estou pegando I, H cortado C, sigma mi, d mi, psi, mais uma constante que eu vou fixar depois, vezes um cara right. Então, agora eu joguei na mesma equação o psi e o ki. E aqui eu vou jogar I, H cortado C, sigma barrado mi, d mi, ki, mais um beta psi igual a zero. Então eu acoplei, eu trouxe o fermo right para a equação do fermo left e o fermo left para a equação do fermo right. O que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, vamos dizer, o que eu estou fazendo com isso? O que isso aqui está me dando no final de tudo? Vamos tirar a interpretação física do que está acontecendo quando eu acoplo na mesma equação do left com right. Quem faz isso no modelo padrão é o Higgs.
Então, o campo de Higgs, o que ele vai fazer no modelo padrão é trazer o elétron left, o elétron right para cá e o elétron left para cá. No modelo padrão, depois nós vamos fazer o paralelo com o modelo padrão. Mas o que está acontecendo aqui, só para a gente estar ganhando assim, estímulo, né, é que o que está acontecendo aqui, a gente vai ver qual vai ser a consequência. O que está acontecendo aqui vai estar acontecendo no modelo padrão com o campo de Higgs fazendo essa junção, esse acoplamento do left e do right. Porque no modelo padrão, o left e o right vão começar independentes. Um se comunica com o outro. O campo de Higgs é que vai fazer esse acoplamento. Nós vamos ver como depois. Mas, por enquanto, vamos seguir isso aqui à risca. Nós estamos fazendo puramente uma análise tensorial da equação fermiônica. Por exemplo, o que eu posso fazer? Vamos supor que alfa e beta sejam diferentes de zero para poder garantir o acoplamento. Se alfa for zero, não tem acoplamento. Se o beta for zero, não tem acoplamento. Fica psi, aqui. Se um deles for zero, desacopla. Então eu preciso que os dois sejam diferentes de zero. Muito bem, então já que o alfa é diferente de zero, o beta é diferente, vamos supor o que é diferente de zero. O alfa é diferente de zero. Então vamos obter aqui em função do psi. Então quem é aqui? Aqui é menos I H cortado, estou trazendo para cá, né? Então vai ficar menos alfa aqui. Então aqui vai ficar menos IH cortado C sobre alfa, sigma mi, dmi, psi. Então, com esse acoplamento aqui, supondo que alfa e beta são diferentes de zero, para eu garantir que haja o acoplamento, eu posso dividir tudo por alfa, né? Então não tem problema de divisão por alfa. Então eu expressei o Ki em função do psi. E aí eu vou trazer o Ki aqui para baixo. Então eu vou ter IH cortado C, vou substituir todo esse Ki aqui, vai ficar menos I com menos I dá 1. Então vai ficar H cortado C ao quadrado sobre alfa. E aí aqui eu vou ter, quem é sigma barrado Mi dmi? Nós já sabemos. Isso aqui é DDT aqui menos sigma escalar gradiente atuando em Ki. Isso aqui é essa equação aqui. Quem é sigma? Eu estou botando agora isso aqui. Quem é sigma mi dmi? DDT, então sigma 0 é identidade, então vai ficar DDT do psi. Perdão. É que eu substituí o Ki. Então não tem esse Ki aqui. Tem só esse operador livre do Ki. Que é isso aqui. Substituir o Ki, então quando eu substituir o Ki, vai ficar esse carinha aqui diretamente com esse. Então vai ficar sigma barrado, que é isso aqui, 1, menos sigma escalar gradiente, e aqui vai ficar DDT mais sigma escalar gradiente. Aí sim, tudo isso atuando no psi, certo, pessoal? Eu substituir esse Ki aqui por isso. Então esquece o Ki, vai ficar esse operador, vai bater em cima desse. E tudo isso atuando no psi. E aí, mais beta psi. Então eu juntei, agora eu só acoplei as duas equações. Primeiro eu acoplei, aí agora eu estou só fazendo um exercício para ver o que fica com o psi, o que vai acontecer, o que nós estamos buscando na verdade aqui? Uma relação de dispersão. Vamos ver o que vai ser. Então olha só, essa equação ficou assim, DDT menos gradiente, sigma escalar gradiente, DDT, então esse operador aqui, esse conjunto de operadores está atuando no psi. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó, DDT com DDT psi, então vamos fazer para cá, aqui para cá, H cortado C ao quadrado sobre alfa. Aí agora, quando eu toco DDT com DDT, vai ficar derivada temporal segunda. Esse aqui vai ficar DDT, sigma escalar gradiente, menos sigma escalar gradiente DDT, vai se cancelar. Essa derivada temporal, quando bater aqui, e aqui vai formar o mesmo termo, menos sigma escalar gradiente DDT. Simplesmente eu vou passar a derivada temporal pela derivada espacial. Então não tem problema nenhum, as coisas. E vai sobrar um termo que vai ser menos sigma escalar gradiente, sigma escalar gradiente. Tudo isso atuando em psi. Mais beta psi igual a zero. Quem está acostumado, quem lembra lá das propriedades das matrizes em si, vamos lembrar o seguinte: sigma escalar gradiente é sigma i derivada espacial i.
Sigma escalar gradiente é sigma J derivada espacial J. Então isso aqui eu posso escrever assim, sigma I, sigma J, dI, dJ. Mas como isso aqui é simétrico em IJ, só vou pegar, então isso aqui é equivalente a eu escrever assim, 1 meio do anticomutador de sigma, ou seja, 1 meio do anticomutador de sigma I com sigma J, dI, dJ. Isso aqui é 2 vezes delta J, então no final do dia isso aqui dá 2 vezes Laplaciano. Então só para lembrar, 2 vezes, mas com meio, na Laplaciano. Então só escrever isso aqui para quem quiser fazer esse exercício, só lembrar o seguinte: esse operador sigma escalar gradiente, atuando nele mesmo ao quadrado, no final do dia, isso aqui me dá um Laplaciano. Então, essa equação aqui, ficou assim agora. Vamos multiplicar tudo por alto. Ficou h cortado c ao quadrado, derivada temporal segunda. Peraí. Não, fiz besteira aqui, tá, gente? Porque isso porque, presta atenção, olha a minha besteira. Quando eu faço sigma 0 d0, d0 é 1 sobre c ddt, né? d0, a gente tinha falado, é 1 sobre c derivada temporal. Então isso aqui cairia até dimensionalmente errado. Você tem dimensão de 1 sobre o tempo, você tem dimensão de 1 sobre o espaço. Então tem 1 sobre c aqui, tem 1 sobre c aqui, eu esqueci. Então tem 1 sobre c ao quadrado aqui. Lembrando, qual foi o meu erro? Eu estava dizendo que o d0 é a derivada espacial. Nós tínhamos fixado a convenção na reunião 5, que d0 a gente chama de 1 sobre c ddt. Então, fica assim, 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, menos Laplaciano, mais beta psi, alfa beta, eu expliquei agora tudo por alfa, mais alfa beta, psi igual a zero. Então eu tenho uma equação diretamente de onda, mas com esse termo novo. Olha, esse termo novo aqui, ele tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Agora eu posso esquecer, aqui sobre h cortado c ao quadrado. H cortado c ao quadrado. Então eu botei esse cara aqui em evidência. Então ficou 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, menos Laplaciano, e esse alfa beta, eu botei aqui h cortado c ao quadrado, h cortado c ao quadrado fica certo. Então esse cara aqui, esse h cortado c ao quadrado, isso aqui é energia, h cortado c é energia vezes joule vezes metro. Então isso aqui é joule ao quadrado, metro ao quadrado. Esse cara aqui tem dimensão de 1 sobre metro ao quadrado, 1 sobre metro ao quadrado. Então isso aqui é joule ao quadrado sobre metro ao quadrado. Então isso aqui tem que ter dimensão de joule ao quadrado. A dimensionalidade está toda ok. Vamos só interpretar. Então o que está me dando isso aqui? Isso é uma equação de onda. Lembrando do princípio da correspondência, né? Vamos lembrar que 1 sobre c ddt é energia. E menos I h cortado ddt é energia. E menos I h cortado gradiente é o momento. Então, ddt é 1 sobre IH cortado da energia. 1 sobre I é menos I. Menos IH cortado da energia. E o gradiente, ele faz o papel de... ele faz o papel de I sobre H cortado momento. Então essa equação ela pode ser lida assim. Então isso aqui eu esqueci, porque isso aqui é uma constante multiplicativa global. 1 sobre C ao quadrado d2 dt2, I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos H cortado ao quadrado menos 1 sobre H cortado ao quadrado C2. É esse termo aqui. O C no denominador e o H cortado vai aparecer no denominador. Então a derivada ddt vai ficar menos 1 sobre H cortado C ao quadrado, energia ao quadrado. Laplaciano.
vai ficar, por exemplo, em sinal menos. E 2 é menos 1, com esse menos fica mais. Vai ficar mais 1 sobre h cortado ao quadrado, c ao quadrado, p2. E aqui mais alfa beta sobre h cortado ao quadrado, c ao quadrado. Tudo isso aqui atuando em psi igual a zero. Estou só fazendo essa passagem, né, do espaço nas configurações para o espaço no fundo de Fourier. Então, essa equação aqui está me dizendo que o h cortado ao quadrado todo equatório, então eu estou obtendo que E2, para que o psi não seja zero, eu quero ter uma solução não trivial para psi, E2 tem que ser igual a P2, aqui está, de novo, aqui tem 1 sobre C2, né? Só ver só uma coisinha só, onde é que está faltando, que aqui eu tenho 1 sobre C ao quadrado, laplaciano, está certinho. Desculpa. Então aqui vai ficar h cortado C, aqui não tem C2. Aqui não tem C2. E aqui é só h cortado ao quadrado. Aqui que tem C2. E aqui tem h cortado C ao quadrado sobre C2. Então ficou. Então essa equação aqui está me dizendo o seguinte, que, vamos dizer assim, então aqui eu tinha, verdade? Então eu posso fatorar só o h cortado ao quadrado. Então vai ficar E2 sobre C2. Então vai ficar E2 igual a P2, aí sim, C2, esse C2 vem para cá, e aqui eu tinha mais alfa beta vezes, aqui eu tinha h cortado ao quadrado C ao quadrado. Então, na verdade, eu acho que isso aqui, não sei isso não. Aqui eu tenho, aqui assim, eu capturei h cortado ao quadrado C2. Então os h cortados ao quadrado foram todos embora, e aqui ficou então, sobre C2, né? Porque aqui ficou h cortado ao quadrado, h cortado ao quadrado, h cortado foi embora. Eu multipliquei aqui por C2, aí fica 2. Eu multipliquei aqui por C2, e aqui tinha ficado C2, mais alfa beta. Então, o que a gente está vendo? A gente está ganhando uma relação relativista de uma partícula massiva. Então eu posso identificar esse alfa beta como sendo um M2C4, é uma identificação. Ou seja, esse produto alfa beta sobre C4 pode ser interpretado como uma massa ao quadrado. Que eu ganho P2 igual a P2C2 mais esse termo aqui. Esse termo inhomogêneo ele vai ser identificado como o M2C4, está cinemática relativista. E aí eu posso identificar esse termo de massa, alfa beta sobre C4, vai fazer o papel da massa ao quadrado desse campo, da partícula associada a esse campo. Então eu estou ganhando agora um Fermi massivo. Quando eu acoplo left e right e left, a partir desses parâmetros, eu ganho eu poderia até imaginar que eu posso interpretar assim, eu posso colocar, por que eu posso colocar alfa igual a beta? Por que não? Isso aqui me deixou livre, alfa igual a beta, então no final eu posso associar esse raiz, vai ficar alfa 2, esse n, esse alfa e esse beta faz o papel de uma massa, né? Massa sobre C2, massa vezes C2, perdão. Eu posso botar beta igual a alfa, fica alfa 2 igual a M2C4. Então, alfa vai ser MC2. Então, tá legal, eu tenho uma equação, agora, quando eu acoplo a parte left com a parte right, quando eu construo essa junção do Fermi left com o Fermi right, a partir desses termos aqui, eu estou ganhando um Fermi massivo, que é exatamente, vamos dizer, spin meio e massa, é o caso do elétron. Então, nós podemos dizer que esse campo psi grande agora, né, que é o que está aqui nessa equação, né, essa equação aqui é a equação de Weyl unificado. Essa equação é essa equação aqui. H cortado, né? H cortado C, gama mi, dmi, do psi grande. Né? E aí aqui nós colocamos mais, né? M mais alfa, esse alfa beta, né? Eu botei, vamos deixar assim desacoplado também. Desculpa, vamos deixar assim, já estou acabando, tá? Então só para lembrar que eu juntei o Fermi left, é isso que eu quero colocar. Quando eu botei o left aqui e o right aqui, né? E escrevi essa equação
as duas equações acopladas, eu estou gerando, então, a partir desses dois termos aqui, um férmio massivo. Que é o caso do elétron, do bulbo e do tal, ou seja, dos elétrons carregados do modelo padrão. Então, nós chegamos à equação de Dirac. Então, essa é a equação de Dirac escrita nessa forma, né? Mas o que eu posso fazer também, né, fazer agora, juntando tudo, a gente viu como essas matrizes aqui se juntam, né? Eu posso fazer o seguinte aqui, deixa eu botar aqui. Como é que ficou? Então, a nossa equação ficou assim, I, H cortado, C, então, dessa forma aqui, gama mi, d mi, psi. E aí, nós tínhamos colocado aqui o termo psi, que. E aí nós estamos colocando aqui, vamos colocar aqui assim, mais esse alfa, beta, então eu tomei alfa igual a beta, né? Ficou essa relação aqui, ó, alfa, beta igual a M, alfa beta sobre C4 igual a M2. Então, alfa beta é M2C4. Se eu fizer alfa igual a beta, eu tenho alfa 2 igual a M2C4. Então, eu posso pegar alfa igual a MC2. Então, eu posso botar aqui mais MC2, né? Essa equação aqui, ela ficou, eu botei psi em cima e embaixo. Essa equação está me dando o que, isso, botar essa, talvez aqui tenha que botar uma matriz também. Porque só para relembrar, essa equação aqui ficou assim, perdão, 0 I H cortado C sigma barrado mi, I H cortado C sigma mi, 0. E aqui d mi psi, d mi qui, essa parte aqui. Notação 4 por 4, né? Então a gente definiu as matrizes gama mi. E aí agora eu estou colocando mais o qui psi. Então eu tenho que trazer o qui. Então essa equação poderia ser mais MC2 psi qui. Vamos ver se é isso mesmo. Porque essa equação, quando bater aqui, ela vai ficar 0 mais isso aqui. Então vai ficar sigma barrado mi, d mi qui mais MC2 psi. E aí quando bater aqui, aí vai bater aqui, vai ficar IH cortado C, d mi psi, que é a parte de cima, né? Então esse aqui vai ficar aqui em cima, que é o mais MC2, então esse aqui sobe o MC2 psi. Perfeito, cai essa equação de baixo. Eu tomei alfa com beta. E aí quando eu fizer esse produto aqui, isso aqui é a parte inferior, então vai ficar IH cortado C, gama mi, d mi psi, mais MC2 qui igual a 0. Então, essas duas equações, então eu posso botar isso, posso colocar aqui o psi aqui, e esse psi aqui. IH cortado C, certo? Então, energia, vamos ver se aqui certinho, IH cortado C tem, isso aqui é joule vezes metro, dígito metro a joule, isso aqui é joule. Tá certo? Então, as unidades estão todas certinhas, né? E tá certo, eu posso, vamos deixar assim. Vamos tá. Porque isso aqui, H cortado C é energia vezes distância, então isso aqui é joule vezes metro. dmi é 1 sobre metro. E aí MC2 é joule, então tem energia. Então essa equação é uma equação toda de energia, né? Tá certo. Se eu dividir tudo por C, ficar exatamente. Quando dividir, ou então isso aqui igual a 0, ou muitas vezes a equação de Dirac aparece dessa forma. I, H cortado, gama mi, d mi, mais. Às vezes aparece até com sinal mais ou menos. Tanto faz, esse M aqui tem que ser um sinal, porque como a relação de massa aparece ao quadrado, esse M pode ser mais ou menos. Então, a gente pode botar assim, mas ela ficou assim, mais MC, H cortado, vai ficar psi igual a 0. Convencionalmente, a gente toma a equação de Dirac aparece com esse termo negativo. É como se eu substituísse esse M por menos mi, vamos dizer assim, por uma menos massa. Então, normalmente, eu colocaria aqui aquele alfa 2
igual a N2C4, a gente toma o alfa igual a menos NC2. Então vamos fazer, eu posso tomar alfa igual a mais ou menos NC2. Convencionou-se pegar igual a menos NC2. E aqui, dividindo tudo por C, fica menos NC. Essa está aqui sendo apresentada a equação de Dirac. Então, como a gente construiu a equação de Dirac? Acoplando o termo de Weyl left com o termo de Weyl right. Acoplamos os dois termos, o left e o right, um ao outro, e ganhamos uma equação agora que é quadridimensional, em dimensão 4, representando, então, agora está claro para nós com o termo massivo. Então, essa é a equação de Dirac. Vou parando por aqui, na próxima vez, nós vamos trabalhar, então, hoje então, nós cumprimos essa meta agora, essa missão. Escrever o termo de Dirac, ou seja, chegar à equação de Dirac a partir das duas equações de Weyl. Chegamos ao termo massivo. Quem vai fazer isso para nós no modelo padrão é o Higgs. Quem vai entrar nessa massa aqui é o que a gente chama o valor esperado do vácuo, o campo de Higgs que vai estar entrando aqui para dar massa do elétron. Então, só para lembrar, então nós temos a equação de Dirac e H cortado, gama min, dmin, psi menos NC psi igual a zero. Então, essa é a equação de Dirac. E aí, nós podemos trabalhar com a equação de Dirac tanto na representação de Weyl ou na representação de Dirac. Nós construímos a equação de Dirac na representação de Weyl, que é mais direta. Agora, a gente pode retomar a equação de Dirac e trabalhá-la na representação do próprio Dirac, usando outras matrizes gama, mas mantendo todas as propriedades. Então, nada muda no que diz respeito à relação entre massa e energia. Então, daqui está saindo Q2 é igual a P2C2 mais N2C4, né? Então, essa equação aqui está com dimensão de momento. IH cortado é momento, MC é momento linear, né? Massa vezes velocidade. Então, temos a relação que está garantindo que esse termo de 4 componentes, esse psi aqui, que tem 4 componentes, psi1, psi2, psi3, psi4, esse aqui é o psi maiúsculo, o psi4. Então, isso, vamos deixar isso geral. Na representação de Weyl, esse psi1, psi2 é o fermo left e esse psi3, psi4 é o fermo right. Na representação de Weyl. Mas se nós trabalharmos numa representação geral, a gente vai ver. Quando a gente aplicar o operador de quiralidade aqui na representação de Dirac, quem vai ser o fermo left? Então, tem um fermo left aqui dentro? Tem. Tem um fermo right aqui dentro? Tem. Na representação de Weyl, fica claro que esse é o left e esse é o right. Mas quando eu mudo a representação, mudo as matrizes gama, mas mantenho as propriedades, eu começo a misturar essas componentes. Então, não vai ficar claro que esse aqui é o left, esse aqui é o right, numa outra representação. Nós vamos trabalhar com a representação de Dirac a partir do próximo encontro. Gama 0 vai ser 1, identidade, 0, 0, menos identidade. E as matrizes gama espaciais vão ser 0, matrizes de Pauli, menos matrizes de Pauli, 0. E a matriz gama 5, como nós já vimos hoje, ela vai ser 0, identidade, 0. Então, quando eu aplicar o operador de quiralidade, né? Então, quando eu aplicar o operador de quiralidade, 1 mais gama 5 sobre 2, atuando agora no psi grande de Dirac, isso aqui vai me dar a componente left do psi de Dirac. Só que agora eu estou na representação de Weyl, de Dirac. Então, quando a matriz 1 mais gama 5 sobre 2 vai ser o seguinte: quem vai ser a matriz 1 mais gama 5 sobre 2? Vou botar aqui. Ó, essa aqui, a identidade vai entrar aqui. A identidade já está aqui. Isso aqui é a matriz 1 mais gama 5, na representação de Dirac. O 1 entra aqui e o 1 entra aqui, sobre 2. Atuando em quem? Atuando em psi1, psi2, psi3, psi4. 4. 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
Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter a identidade, né? Quer dizer, eu vou ter 1, 0, 0, 1, né? Vamos fazer só rapidinho, só para terminar. Então, quem vai colocar aqui no meio aqui? Então, quem vai ser essa matriz aqui? Aqui é a identidade. Então, 1, 0, 0, 1. Aqui é a identidade. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Aplicado nessa matriz aqui. O que ele vai dar para nós aqui? Vai ficar psi1 mais psi3. Vai ficar tudo maior. Psi1 mais psi3. Tá? Depois essa aqui vai ficar psi2 mais psi4. Depois aqui, psi1 mais psi3. E depois psi2 mais psi4. Então, o verbo fica repetido, né? Daqui para baixo, né? Igual a esse aqui. Mas isso aqui é a componente left do verbo geral. E depois eu posso fazer a mesma coisa para a componente lá, vai dar sinal menos aqui, né? Que aqui vai ficar menos aí, vai ficar 1 menos gama 5, né? Vai ficar tudo menos aqui, psi1 menos psi3, psi2 menos psi4, psi1 menos psi3, psi2 menos psi4. E aqui eles mostram uma coisa interessante, que o Fermat left, na verdade, ele não tem as 4 componentes independentes. As 2 primeiras estão retomadas aqui nas 2 segundas, então ele tem 2 componentes independentes. A mesma coisa para o right. Então, o Fermat left guarda metade dos graus de liberdade e o Fermat right outros dois graus de liberdade, porque há uma repetição. Não é tudo independente, que nem aqui. São 4 componentes independentes. Aqui são essas duas se reproduzem. A mesma coisa vai acontecer com o right. Então, na representação de Dirac, o que é left e o que é right é diferente da representação de Weyl. A representação de Weyl, né? O nosso Fermat, as 4 componentes, só para lembrar bem, que às vezes é causa de confusão. Então, o Fermat de Dirac, na representação de Weyl, essas 4 componentes, quer dizer, esse aqui é o psi1, esse aqui é o psi2 grande, tudo aqui, essezinho aqui esse que tem bem marcado aqui, são os psis maiúsculos. Mas isso aqui na representação de Weyl é o psi1 left, o psi2, o q1 e o q2. Na representação de Weyl, as 2 primeiras componentes correspondem ao left e as 2 componentes de baixo ao right. Na representação de Dirac, não. O Fermat é inteiro. E vocês viram o seguinte, se eu pegasse a projeção left desse Fermat na representação de Weyl, daria esse aqui 0, 0. E se eu pegasse o projetor right, daria 0, 0, esse aqui. Então, na representação de Dirac, o que é left e o que é right fica misturado. Mas essa é a representação que a gente usa normalmente para tratar a equação de Dirac. É possível, e claro, quem quiser pode trabalhar com a equação de Dirac na representação de Weyl. Mas o normal é trabalhar com a equação de Dirac na representação de Dirac. Na próxima aula, nós vamos extrair a lei de conservação e vamos extrair a corrente do elétron. Aí a gente vai ter finalmente a corrente eletrônica. Aí com a corrente do elétron, pode ser a do momento tal, a gente vai começar a fazer a interação. Corrente via propagador do fóton. E aí a gente vai ter um potencial, mas aí o potencial já não vai ser só coulombiano. Ele vai introduzir a dependência do spin e a dependência da velocidade. Tá certo? Então acho que a gente tinha que fazer de equação de Weyl, de Dirac, está feito. Agora daqui para frente eu vou fazer o que realmente interessa do curso. Eu fiz isso tudo porque quem não conhece a equação de Dirac pode agora começar a ter uma introdução à equação de Dirac. Essa forma eu acho simples, porque a gente não parte da equação de Dirac, a gente constrói a equação de Dirac a partir das equações de Weyl. Obrigado, tchau, por hoje. Nada.